Que os bons amigos nos protejam. Bom, pessoal, então nós estamos falando da segunda parte sobre os espíritos, dos espíritos, e hoje em especial, diferentes ordens de espíritos. E eu fiquei tentando, eu esqueci, eu sempre faço isso, né? Mas eu fiquei tentando trazer uma referência, um encadeamento, né? Da onde Kardec vem. Põe pausa nela, por favor. Da onde Kardec vem, para onde ele está levando a gente, né? Então, quando nós falamos primeiro da questão da origem natural dos espíritos, que os espíritos vão trazer, né, que nós somos seres inteligentes da criação, Deus nos criando, nos construindo, né? Depois ele vai falar dos dois tipos de mundos, então ele vai falar da origem do ser espiritual, nós, né, na condição de espíritos com E maiúsculo. Depois ele vai trabalhar, já que existe espírito e existe espírito com o corpo, então ele vai trabalhar com a gente sobre os dois tipos de mundo. O mundo natural, que é o espírita, dos espíritos não corpóreos, e quando nós encarnamos, o mundo corporal. Depois, no item 3, ele falou, bom, se tem esses dois mundos, como que a gente se movimenta, se desloca, qual que é a forma que nós adotamos quando nós estamos nesse mundo natural, que é o do espírito, né? Mundo espírita, dos espíritos. E aí trouxe a relação com a chama, falou que nós temos forma definida, mas que para nós, encarnados, a gente ainda não tem essa condição de percepção. Mas que os espíritos podem se movimentar livremente aonde quiserem, desde que tenham condições, e eles podem se apresentar como quiserem, desde que também tenham condições. Então a gente pensou, mas como seria possível? Né? E que condição é essa? O que balizaria? Porque se todos são filhos de Deus, se todos são iguais, por que uns podem, outros não? E aí ele trouxe para nós sobre o que envolve o espírito, do perispírito, que nós trabalhamos 2 encontros. Então nós temos em torno de nós um entorno vaporoso, fluídico, que é através dele que nós conseguimos esse intercâmbio entre os dois mundos. Os dois mundos que ele já tinha dito, o normal, que é o espiritual, e o material. É dessa forma que o espírito consegue interagir no mundo material aqui, através do perispírito, que é o que está em torno do espírito. Só que até aí, então, nós temos que nós podemos nos movimentar mais rápido, menos rápido, que nós podemos nos mover para lá e para cá, que existem espíritos que conseguem elevar mais, porque o perispírito é mais refinado. Então a gente vai percebendo que há condições para um que para outros não existem ainda. E ele deixa muito claro que em um momento, aquele que ainda não pode fazer tudo isso, vai ganhar condição de. Então Kardec deve ter pensado, como eu pensei, olhando o que Kardec colocou, que os espíritos não são iguais. Porque imagina nós, a gente olha aqui na Terra e a gente já percebe uma grande diferença entre cada um de nós. Não forma física, mas vamos falar em questão moral, em questão intelectual. Só que quando a gente começa a pensar no mundo espiritual, o mundo natural, normal que ele nos trouxe, essa condição amplia muito. E se aqui já há diversos tipos de espíritos, de natureza, de índole, imagina quando a gente olha num mundo que ainda nós não temos acesso, que é o espiritual, a não ser pelas manifestações espirituais. Só que nós já aprendemos que há espíritos que estão em condições diferentes, inferiores a nós. Então eles devem ser mais limitados do que a gente. Mas será que a gente consegue entender quanto mais e o quanto menos? E o que diferencia? Qual é o elemento comum para diferenciar eu de um menos evoluído e de um mais evoluído?
Porque quando eu olho para trás, um espírito inferior à minha condição, é natural eu olhar e falar, bom, ele é inferior porque ele faz isso, 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 e hoje eu já não faço mais isso. Vamos pensar. Isso eu acho um absurdo, mas ele acha normal. Por exemplo, eu vou olhar um criminoso fazendo um crime, um abuso, eu falo, ele está muito inferior ao que eu, porque eu olho e acho isso um absurdo. Então é natural eu perceber esse distanciamento de quem está abaixo. Mas e dos espíritos acima? Quanto acima tem em progresso espiritual? A gente não sabe. E aonde a gente está nesse nivelamento? Porque Kardec conversava com os espíritos e ele, nas reuniões mediúnicas, fazendo o estudo, a pesquisa, e ele percebia que os espíritos tinham diferentes tipos de conversa. Quando a gente vai no céu e inferno, tem lá uma diversa de condições e tipos de espíritos. Desde criminosos arrependidos, aqueles que tiraram a vida, aqueles ainda infelizes, tem os felizes, ou seja, há uma infinidade de tipos de espíritos, na condição, na natureza. Mas a gente não entende o que é que leva um a ser mais feliz do que o outro ou infeliz. Então, é natural de se entender que Kardec queria, nesse momento, perceber se existia uma ordem entre eles, se existia uma separação. E tendo essa separação, o que movimentava isso? Qual é o elemento que me difere de Jesus? Eu sou muito para cima, mas qual é o elemento natural para todo mundo, para levar-nos à evolução espiritual? Deve ter um elemento normal. É um conjunto de atributos, de coisas boas, mas há algo em especial que eu preciso desenvolver para ter essas condições que os espíritos mais elevados têm. Então, é nessa pergunta, nesse questionamento que Kardec vai trazer esse item para a gente, para que a gente pudesse refletir. As diferentes ordens de espíritos. O que é algo diferente? Que não é igual. O que mais? Que há diversas formas. Porque senão seria ordem A ou ordem B. Ou A, B e C. De diversos mundos, tá? De diversas características, Seja na questão intelectual, seja na questão moral. E quando a gente pensa em ordem, porque poderia ser cada um de nós aqui é diferente, mas até aí tudo bem. Mas eu entender que nessa ordem, dentro do que está apresentado, o Ivan é o mais evoluído, e que depois tem o segundo, terceiro, e eu estou como 10º nessa escalinha, por exemplo, existe uma ordem. E Kardec queria entender, existe uma ordem então nessa elevação? Aqui está essa condição, esse aqui está mais acima, esse está mais evoluído, esse está mais... Como que é essa ordem? Então, há uma ordem que a gente vai olhar, mas toda a ordem existe um ponto de observação. É uma ordem a partir de uma diretriz. Eu quero colocar os livros em ordem. Aí a gente vai perguntar, em ordem do quê? De nome, de cor, de capa, de gênero, de tipo? Então é baseado em qual ordem? É isso que nós vamos trabalhar hoje. E aí ele vai trabalhar dos espíritos, Seres inteligentes da criação. Então vamos lá. Alguém tem mais alguma coisinha para trazer? Não? Então Kardec começa perguntando: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Então há duas condições aqui. Quando ele coloca são iguais os espíritos, ou seja, eles estão no mesmo nível evolutivo, todos? Não. Por que vocês foram tão assim direto? A resposta é não, Helena? Então, não, Então, são iguais os espíritos, ou seja, estão no mesmo nível evolutivo. Quando a gente trabalha com questão de progresso,
Mais à frente, Kardec vai falar que na lei de progresso a gente vai trabalhar com a questão intelectual e moral. Então, quando ele está perguntando se são iguais os espíritos, eles são iguais intelectualmente e moralmente? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: há entre eles qualquer hierarquia? Existe alguém que está acima de alguém? Existe alguém que já evoluiu um tanto mais? O que mais que a gente tira daí? Então lembra que nós falamos, né? Kardec está vindo da ideia: se todos são filhos de Deus, todos teoricamente deveriam ser iguais. Mas aí na observação a gente percebe que alguns são mais diferentes do que os outros. Parece que tem uns que são mais elevados do que o outro. Parece que tem uns que são uma hierarquia, ou seja, superior ao outro. Então nessa observação, Kardec quer entender qual é a base desse planejamento divino. Porque se a gente quer evoluir, o primeiro ponto é saber como eu evoluo. Porque senão a gente acha que a gente está aqui num barco e que nós vamos chegar evoluindo espiritualmente. Não, existe algo ali, uma diretriz, para que eu siga uma ordem, para que na hierarquia dos espíritos eu consiga ir elevando, subindo, melhorando, me transformando. Então Kardec observava as reuniões e ele quer saber qual é a base de referência sobre esses espíritos que estão mais à frente ou menos à frente. Tá? Então são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens. Então aqui nessa resposta, são de diferentes ordens, é justamente ele respondendo o título do que nós estamos falando, das diferentes ordens dos espíritos. Então são de diferentes ordens, não são iguais, conforme o grau que tenha alcançado. Então o que difere eles? Eles não são iguais, porque vai depender muito da condição, do grau de perfeição que o espírito alcançou. O que chama a atenção nossa? Primeiro que existe um critério, que é esse grau de perfeição. Então, dependendo do grau de perfeição que eu já alcancei, então ele já definiu para nós qual é a base. Então, para eu identificar quem está mais evoluído ou não, qual traz um grau de perfeição maior. Mas aí a gente poderia ter pensado, bom, mas aí Deus então deu mais condição para um do que para outro. Poderíamos pensar que havia uma injustiça divina. Aí ele está deixando bem claro para nós que tem alcançado. Então depende da condição que o espírito alcançou. Depende do nível de eliminação, por exemplo, dos defeitos ou das paixões que eu eliminei. Vamos pensar. Então a gente começa a pensar aqui, né? Então existe um grau de perfeição que é o que vai determinar qual tem uma hierarquia acima do outro. Imagina na época que o Livro dos Espíritos é trazido, então que a hierarquia não era mais de raça, não era mais de cor, não era mais de classe. Hoje parece normal para a gente. Mas se a gente olhar ainda o aspecto mundial, se a gente olhar um pouquinho, não precisa ser mundial não, um pouquinho, né, o mundo afora, a gente percebe que tem gente que acha que a hierarquia, o poder, a posição vem de outra forma. Então ele está determinando aqui, pessoal, a doutrina não é uma doutrina materialista. Por não ser uma doutrina materialista, o que vai diferenciar a gente é esse grau de perfeição que nós vamos alcançar. Então a gente vai pensar, bom, ele já trouxe para nós ali que são diferentes ordens. Se eu quiser imaginar, é como se a gente olhasse a escola
as diversas séries da escola, ou as diversas ordens da escola, e que nós, como alunos, nós temos que ir passando essas séries, essas ordens, que cada um está nessa ordem, com uma diferença, não é por idade. A gente faz uma prova desse grau de perfeição, uma prova moral, e automaticamente a gente está aprovado. Então há uma série e a gente vai se encaixando na série em que a nossa prova moral, esse grau de perfeição, permite a gente entrar. Não entra aí a intelectualidade. Leva a gente nisso, porque na verdade a lei de progresso fala, primeiro a gente vai progredir intelectualmente, depois o intelecto puxa a moral. Porque é o entendimento pelo intelecto que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Então sim. Então esse grau de perfeição, nós vamos trabalhar ele durante todas as respostas. Mas é ele que vai validar em que ordem a gente está. Em que hierarquia que nós estamos. A gente está lá embaixo, no meio ou lá em cima? O que vocês acham? A gente não é tão mal assim, né? Primeiro para cima, primeiro degrau. Vamos pensar, vamos trabalhar. Daqui a pouco Kardec vai trazer para a gente um pouquinho essas ordens, né? Mas o que a gente precisa pensar aqui, diante dessa resposta, Kardec recebe dos Espíritos que há ordens então. Então abre-se um novo mundo para Kardec, porque agora além do que ele está já pesquisando, ele vai ter que tentar entender como funcionam essas ordens. E não adianta ele pegar 2, 3, 4 comunicações e classificar cada um na ordem. Ele vai ter que receber centenas de espíritos nessa condição X para entender que é nessa ordem. Centenas na Y para entender que é isso. Centenas é o modo simples de dizer. Então, às vezes a gente está olhando para Limeira e ali há diversas ordens espalhadas por Limeira. Tá? Aí eu estava pensando, e aí eu acabei pesquisando, até trouxe para a gente. Será que dentro dessa hierarquia que eles colocaram, será que, por exemplo, os espíritos mais inferiores respeitariam a hierarquia acima? Porque a gente olha hoje, é fácil falar que sim. Mas a gente olha hoje, parece que esse negócio de hierarquia acabou. Dos mais velhos, né, dos pais, dos avós. Então você imagina esses espíritos que faz mais tempo que existe. Mas não estão falando desse tipo de hierarquia. Essa hierarquia moral, desse grau de perfeição. Será que funcionaria bem? Porque senão a gente teria que partir da ideia que os espíritos inferiores é que tomariam conta de tudo. Porque naquela época a igreja dizia que qualquer tipo de comunicação de espíritos era de demônios, as manifestações dos demônios. Então, será que eram os demônios que estavam tomando conta? Então, eu trouxe uma questão para a gente pensar um pouquinho aqui. Ó. No Livro dos Espíritos, a questão 274 vai falar da relação no além-túmulo. Da existência de diferentes ordens de espíritos, uma vez que a gente já entendeu que há diferentes ordens, resulta para estes alguma hierarquia de poder? Há entre eles subordinação e autoridade? Então há uma hierarquia, há uma autoridade entre um e o outro? Como que há uma ordem universal? Como que as coisas caminham, o progresso caminha alinhado? Porque eu não posso imaginar que a lei divina é uma bagunça. Mas como que é essa ordem então? Porque eu também não posso imaginar Deus castigando todo mundo, colocando fogo em um no outro, e aí é por medo que eu vou avançar. Então eu estou falando, existe uma hierarquia em um e outro e é respeitado isso, né? Ó, há entre eles subordinação. Essa diferença gera autoridade? A resposta, muito grande, ou seja, há uma hierarquia muito clara. Então, entre os espíritos fora do corpo material, há uma hierarquia muito clara.
aqueles inferiores olham para o outro e sabem que aquele está numa hierarquia mais alta. Seria pelo perispírito? Seria pela condição? Seria? Vamos pensar. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Então há um respeito por tudo aquilo que o espírito já alcançou, por tudo aquilo que ele já abriu mão, por toda a força que ele teve para não cair muitas vezes nas paixões do mundo. Então a gente olha para um espírito mais elevado, a gente sabe que ele já tem uma força sobre algumas atrações que nós não temos. Então a gente imagina, quanto mais evoluído é esse espírito, maior influência ele vai ter sobre os inferiores e mais controle de si mesmo. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então essa hierarquia desses espíritos que estão em ordens acima não vem por medo, certo? Não vem por promessa, não vem por nada. Vem do que? Ele fala o quê? Sobre essa ascendente moral. Não é por agressão, não é por imposição. Quem regula isso é a moral. Por isso que às vezes a gente quer se passar por uma coisa aqui, quando desencarna, o que vai seguir de fato é o quanto a gente desenvolveu de nós mesmos. Então pouco importa o que a gente foi aqui, se a gente não trabalhou a moral, a gente chega do outro lado, no além-túmulo, de qualquer jeito. Então ele coloca o ascendente moral irresistível. Podemos avançar? Então vamos lá. Kardec perguntou na mesma questão, ó. Podem os espíritos inferiores subtrair-se, ou seja, resistir, ignorar a autoridade dos que lhes são superiores? Às vezes eles são rebeldes e falam, quer saber? Não quero nem saber desse espírito superior. Eu vou fazer o que eu quiser, da forma que eu imaginar. Nós não estamos falando de livre-arbítrio, porque senão a gente fala assim, o espírito superior podia ir lá e ordenar ele que ele saia daquela condição. Mas aí moralmente o inferior não evolui. Então eu preciso dar o livre-arbítrio dele escolher se ele quer sair da condição que ele está e avançar ou não. Então temos que pensar nisso, porque senão a gente fica pensando que o que está acima poderia ordenar que o outro fosse para o caminho do bem, mas ele não quer, então eu não posso forçar. Ele tenta, ele convida. Então vamos lá, podem os espíritos inferiores recusar a autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Então, vamos voltar. O que é algo irresistível? Hoje eu não vou comer chocolate, já decidi. Aí vai. É uma força tão grande que eu como chocolate. Então é uma força, uma hierarquia moral tão grande que eles não conseguem ultrapassar, porque tudo é estado de vibração. Da maneira, da forma que nós estamos, da condição moral que a gente se apresenta. Então eles não conseguem fazer a bagunça que eles gostariam de fazer. Então não é a comunicação só dos demônios, como diziam a igreja, porque há uma hierarquia espiritual cuidando da ordem espiritual. Então no mundo natural ou no mundo espiritual, há uma hierarquia de espíritos que alcançaram um nível acima dos outros, que só o estado dessa hierarquia moral já não permite que o outro faça tanta bagunça. Então a gente vai pensando nessas diversas ordens, as hierarquias, imagina a gente subir em hierarquia, vem de cima para baixo agora. Então a gente entende como que tudo é regulado, como que o planejamento divino funciona perfeitamente, sem imposição de força. Se tudo é estado de vibração, lembra que nós falamos que o perispírito ele traz mais velocidade, menos, permite percepções do que você está vivendo ou não.
Então esses que estão numa hierarquia superior, o perispírito dele é mais refinado. Ele tem acessos a vibrações mais acima. E é justamente, nós demos um exemplo como o ímã, se tivesse duas forças, existe um campo eletromagnético do ímã que não permite a outra peça avançar. Então, moralmente, a gente pode pensar que é isso. Quem está numa ordem acima, há esse campo, vou dizer magnético, nesse exemplo do ímã, que não permite que os outros consigam agir livremente. É lógico que eles não estão presos, tem um raio de ação limitado. Tudo bem? Tudo bem? Então Kardec perguntou na 97, as ordens ou os graus de perfeição, ou seja, a classificação espiritual dos espíritos são em número determinado? Existe um número fixo de categorias? Então os espíritos vão dizer, bom, quantas ordens tem? Ah, tem 10 ordens. Ah, então tá bom, se eu passar as 10 ordens, então as 10 ordens estão limitadas. É como se tivesse uma linha determinada. Eu acabei essa ordem aqui, agora eu passo para a ordem do lado. E 10 vezes que eu passo, eu já cheguei nesse grau de perfeição que eles colocaram para a gente? Então não tem uma linha, certo? Kardec quer saber se existe essa linha. Então vai dizer que não tem essa determinação. São ilimitados em números, ou seja, não tem limite. Qual é o limite do progresso espiritual? Não tem. A gente sempre está progredindo. Vai chegar uma hora que a gente chega numa escala de um espírito puro, depois de um espírito crístico, mas a evolução continua. Então, há um limite? Não. O progresso ele é ilimitado, é o que eles estão colocando. São ilimitados em números. As ordens são ilimitadas. As séries da escola são ilimitadas. Ah, Leonardo, mas você entra lá no maternal, aí você passa as séries, passa as etapas, no terceiro colegial você sai. Mas aí você tem uma faculdade. Mas a hora que acaba a faculdade, acabou. Mas aí você tem uma pós-graduação. Ah, mas a hora que acabou a pós, acabou. E aí vai tendo. A hora que você concluiu tudo, bom, aí você achou uma outra especialização. Então, tem fim. Então tá bom. Então ele vai explicar o porquê são ilimitados, tá? Porque entre elas, entre as ordens, não há linhas de demarcação traçada com barreiras. Muitas vezes nós estamos pensando nessas fronteiras, né? Nesses espaços rígidos, né? Em construções materiais. Ele está dizendo, não há esse tipo de barreira. Não há esse entendimento que a gente está pensando, tá? De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, ele está dizendo, ó, as ordens que a gente está pensando aqui, você pode multiplicar, restringir, você entendendo a ordem, porque não existe a ordem certa. É o que ele está dizendo, elas podem se multiplicar, né? Você pode restringi-las, vamos definir 10 ordens, pode definir 3, tanto faz, porque se você definir 3 para passar do 1 para o 2, vai ser muito mais difícil. Se você definir 1000, talvez seja mais fácil passar de uma para uma. Mas tanto faz a ordem como a gente está querendo colocar. Então, olha que interessante. Quem está dando essa visão da divisão dos espíritos, das ordens? Quem está respondendo? Os espíritos. Então não foi Kardec que definiu as ordens. Os espíritos foram quem deram as ordens para Kardec. Porque Kardec estava questionando porque estava achando estranho. Todavia, consideram-se os caracteres gerais dos espíritos. Elas podem reduzir-se a 3 principais. Ou seja, ó, se você está pensando num fim didático, vamos simplificar em 3 então, Kardec. É o que ele está colocando para a gente. Vamos reduzir em 3. Vamos por 3 grandes ordens?
Que é mais fácil didaticamente a gente, né, partir disso. E agora ele vai trazer a ordem para a gente. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Nós não vamos se preocupar muito com o que isso significa, tá? Porque depois dessas ordens, Kardec já entendeu que não há um limite, que é 3, mas não é 3, vamos dividir só 3 didaticamente, ou seja, dentro dessas 3 ordens, vai sair subordens, ou classes, se a gente quiser. Ele está preparando nós para a questão 100, que chama a escala espírita. Que lá ele vai definir dentro dessas ordens as escalas. Mais ou menos, porque não há limite. Então é por isso que a gente fica meio perdido na escala. A gente lê que ordem que a gente está, qual classe a gente está, né? A gente está quase chegando na perfeição ou um pouquinho abaixo. A gente não se acha ali. Porque eu estou numa classe, mas parece que eu estou cometendo o que a outra classe está fazendo. E aí eu falo, não, acho que eu estou aqui. Aí eu vou olhar bem, não, acho que é nessa aqui. Vixe, mas eu faço isso aqui, mas faço isso aqui também. Então não há um limite 100%. Tá? Então na primeira, colocar-se-ão os que atingiram, ou seja, que chegaram por mérito próprio, né, à perfeição. Os espíritos puros. Os espíritos puros, então, é quem tem a maior hierarquia. Certo? A primeira ordem. Os que estão acima das demais ordens. Ele falou para nós pensarmos didaticamente em 3, não que vai chegar lá e falar assim, cadê os da 1, 2 e 3 ordens? Não, espiritualmente não é isso, mas só para a gente entender. Então ele trouxe primeiro, são os espíritos puros que estão na primeira ordem, certo? Já atingiram a perfeição. Tem algum aqui? Só para a gente... Então vamos lá. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Ou seja, o bem predomina, a natureza é fazer o bem. A preocupação desse é sempre o bem. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele fala, eu vou fazer para o bem. Pode ser até que eu ainda não tenha entendimento do que, né, exatamente o bem. Mas tudo que eu vou fazer é o desejo do bem. Não posso dizer uma vírgulazinha que não seja o bem. Então a gente está nessa segunda escala? Tudo é o bem? Não, né? Então ele deu a escala 1, a escala 2 que predomina o desejo do bem, já caminha com a firmeza danada em fazer o bem. Tudo é o bem. E aí sobrou outra escala então, né? Pertencem à terceira os que ainda, ó a palavrinha, ainda, um dia nós vamos sair dessa condição, gente. Ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e de todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Mas também faz parte da gente ser tão ignorante, fazer mal, diante da perfeição, quanto mal a gente faz ou não? O que é o mal ou não? Às vezes, estou pensando aqui, jogar fora um pouquinho de comida assim, às vezes gastar um pouquinho de água a mais, estou falando coisa tão banal, mas se a gente for pensar em condições mais elevadas, vamos pensar, a gente já pensaria. Então assim, eu não faço mal direto, a gente vai entender, só que eles vão colocar para a gente situar um pouquinho. Porque não é aquele mal, aquele ódio, aquela vontade, né, de matar o outro. Não é esse mal.
Quando a gente pensa no bem, está alinhado 100% com aquilo que Deus gostaria. Né? Então eu falo, ó, a ignorância, então nós conhecemos tudo. Não. Na condição que nós estamos na terceira ordem, a gente já entendeu que tem muita coisa para frente. A gente não conhece nem o plano espiritual direito. A gente tem dúvida ainda como é o espírito, que dirá outras relações. O desejo do mal e todas as paixões más. Todas as tendências materialistas, vamos dizer, todas as paixões que o corpo traz, tudo que a gente faz, todas. Mas o que é paixão má? Toda aquela que não é boa, ou seja, que não contribui para o progresso espiritual direto. Então ele trouxe para nós aqui justamente o que mantém a gente na ordem terceira. É só isso. Se a gente deixar esses 3 pontos que ele colocou aqui, a gente já avança para outra escala, para outra ordem. Ficou fácil? A gente entendeu. Ficou fácil entender. Porque antes a gente não pensava, então agora a gente já sabe. Vou desencarnar, mas estou aqui de novo nessa etapa. Por quê? Vamos voltar na questão lá, vamos ver de novo. Eles vão pegar o livro dos Espíritos e mostrar pra gente. Vocês estavam lá na aula. Vocês sabiam. Gente. Então ele diz que o da segunda ordem tem o desejo no bem. Tudo bem? E o da terceira, o desejo no mal. Então ele quer entender um pouquinho melhor esse desejo do bem, que não é o nosso caso, nós já entendemos que estamos fora da segunda ordem. Então vamos lá. Na questão 98, os espíritos da segunda ordem, então Kardec teve a informação dos próprios espíritos que o da segunda ordem tem o desejo do bem. Os espíritos da segunda ordem que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo? Consegue colocar em prática? Porque uma coisa é eu querer o bem, outra coisa é eu não ter condição de praticar. Uma coisa é eu querer o bem, outra coisa é eu não ter ainda consciência do que é esse bem. Então, esses da segunda ordem já conseguem praticar o bem? Não ficam só no desejo? Ah, eu queria, eu gostaria. Porque senão a gente vai, não, eu queria só o bem, mas eu não faço nada, então eu desejo o bem, mas não pratico, então ele está tentando encaixar essa operação aí, certo? Não é só desejar, tem que executar. Agora não adianta também eu falar assim, você precisa executar. Não tem condição de executar e por isso que eu não executo. Então o Kardec está perguntando, da segunda ordem, que só deseja o bem, ele consegue só praticar o bem? Só o bem? Não estamos falando de espíritos puros, certo? São espíritos bons. Os espíritos da segunda ordem que desejam apenas o bem têm o poder de praticá-lo. Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Então ele chegou. Então há uma variação aí, ó. Ele está colocando, ó, cada um deles dispõe desse poder, ou seja, dessa condição, dessa capacidade de fazer o bem, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Então tem alguns que conseguem fazer o bem um pouco mais bem. E tem uns que desejam fazer o bem, mas ainda não é um bem, é bem melhor do que a gente, já tem o desejo de acertar, mas pode ser que entre fazer esse bem, ele pode sem querer errar um pouquinho. Não é o que ele queria. Mas a preocupação é maior. Eu vou fazer e vou acertar, mas aí não acertou. Ele acha que estava decidido que ia acertar, mas ali ele não... Então ele continua, ó. Assim, uns possuem a ciência. Então imagina, a gente está numa série na escola de novo,
cada um tem um conhecimento diferente, cada um pode ajudar e auxiliar de forma diferente. Eles não estão como espíritos ainda puros e perfeitos. Eles estão no caminho. Tá? Eles estão ainda no caminho. Eles podem errar? Podem, não querendo errar. Errar e se enganar. Né? Então, quando a gente pega assim, para a gente ter uma ideia de espíritos superiores, nós estamos falando que aqui tem espíritos que estão ensinando para a terceira ordem. Então, de segunda ordem, trouxeram para nós coisas do bem. Agora, tem um revisor maior, o Espírito de Verdade, Jesus, que faz a revisão do conteúdo para que não chegue com erro para a gente. Mas quando a gente pega o conteúdo que tem aqui no livro, é muito além do que de conhecimento que a gente consegue absorver. Ou seja, eles têm uma condição muito acima. Então, mas aí então tem erro. Não, porque há um espírito de outra ordem fazendo, né, essa vistoria do que está sendo apresentado. Então, cada um deles dispõe da capacidade de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem ciência, ou seja, alguns têm o conhecimento, né, para levar sobre o bem. Outros, a sabedoria e a bondade. Outros trazem uma moral profunda, digamos assim, né? Uma sensibilidade maior para orientar e instruir. Então, cada um está num ponto, todos tentando fazer o bem. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, essa segunda ordem, todos, não é uns ou os outros, todos precisam sofrer provas. Quer dizer que eles ainda não estão aprovados. Eles precisam passar por testes constantes para que eles possam validar que realmente eles estão acertando o caminho do bem. Quando ele reencarna, ele traz um propósito de fazer o bem e o desejo de fazer o bem. Aí ele faz um bem. Quando ele chega no plano espiritual, ele entende que aquele bem poderia ter sido mais profundo, mais completo. Então vamos encarnar de novo, passar por novas provas. Eu gostava, mas não amava. Eu amava, mas ainda não era completo. Então volta. Imagina assim, eu faço bem em alguma coisa, mas eu poderia fazer melhor. Não está no estado de perfeição. Então, se eu quero ter perfeição em alguma coisa, eu preciso ter ato repetitivo. Para eu ter ato repetitivo, ou seja, eu vou encarnar, reencarnar, desencarnar e passar por diversas provas. Então, a gente não está passando só por expiação. Nós estamos passando por provas. Para que as provas, com o passar do tempo, nos dê condições de mudar de série. Então, às vezes, a vida está muito difícil. A maioria não é expiação, não. É prova. Até ficar automático, mas consciente. Isso. No bem. A preocupação maior seria se dar bem ou fazer o bem. Fazer o bem. Fazendo o bem. Então, já entendeu que a chave do progresso é o bem. Então imagina qual que é o maior desafio nosso, se não é uma lei de sociedade. A todo instante a gente está junto na sociedade. A gente está se encontrando, se relacionando. Aí eu vou pensar, bom, eu relacionei hoje, eu realmente fiz o que deveria ter feito de melhor? Ou poderia ter entregado um pouquinho mais? Poderia ter feito um tanto quanto mais? Não estamos falando de recurso financeiro. Eu fui convidado a ensinar sobre alguma coisa. Eu dei o meu melhor. Eu fui convidado chamado numa discussão. Eu consegui me portar fazendo bem. Eu consegui apagar esse incêndio. São provas. Uma fechada no trânsito, uma briga em casa, uma família complicada. Nós estamos vivendo provas. Será que nós estamos dando o bem realmente, o máximo que a gente pode? Estou no centro espírita, estou dando o melhor que eu poderia dar. Os espíritos dessa segunda ordem, eles já estão nessa tentativa.
Eu vou ser o melhor aqui, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor no trânsito, eu vou ser o melhor na sociedade, eu vou ser o melhor na casa espírita, eu vou ser o melhor em tudo. Mas pode ser que a gente pisou na bola aqui e ali, mas sem querer. E a hora que a gente desencarna, fala, filho, mas aqui você não foi tão bem. Aqui você levou meia vida meio mais ou menos. Não fez mal para ninguém, mas não foi no teu máximo. Volta de novo. Porque para passar para a primeira ordem, para a terceira etapa, tem que estar numa condição muito acima. Então volta de novo. Então a gente percebe que reencarnar não é um castigo. É uma oportunidade danada. Para conseguir sair se consertando. Se consertando. Consertando a rota, né? Então a gente começa a entender que porque nós falamos que o propósito então da nossa encarnação é justamente esse ajuste. Então quando o Kardec vai perguntar mais à frente qual o objetivo da encarnação ou da reencarnação, ele vai dizer que é justamente essa melhora, que a justiça divina está justamente aí. Eu estou dando chance de todo mundo melhorar. Aquilo que você já sabe fazer, volta lá e faz melhor. Quando chegar no máximo, não precisa mais fazer. Aí vamos passar para outra etapa. Segunda ordem. Então nós temos ainda, nós não. Os espíritos da segunda ordem ainda têm que sofrer e passar pelas provas, não é isso? Quanto a se melhorar, por exemplo, que você falou, a gente pode pensar em Thomas Edison. Quando ele fez a lâmpada elétrica, quantas vezes ele falhou? Mais de 1000. Muito mais de 1000 vezes. E a repórter perguntou para ele assim, não seria melhor você desistir? Porque quanto que custou até hoje, tudo, né, de recursos financeiros, muito naquela época. Aí ele falou assim, não, eu não estou errando. A cada vez que eu falho, na verdade, eu estou aprendendo o que não fazer. Então eu venho fazer o bem. Aí eu vi que eu fiz tal coisa, não foi tão importante. Isso aqui eu não faço mais agora, vamos de novo. Então a gente vai entendendo que os erros nossos, na verdade, ele precisa acordar assim, olha, isso aqui não deu muito certo, eu não faço mais. Que é o que Thomas Edison diz. Isso aqui eu já descartei, nem tento de novo fazer isso aqui, eu vou fazer de novo. Só que a gente, terceira ordem, faz o quê? Faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, porque eu estou preso às paixões, acho que eu sei muito, é todo esse processo. Então é essa visão que a gente precisa ter. Eu desencarno, eu tenho uma visão do que eu fiz na Terra, na vida material, e aí eu sou chamado a reajustar isso. Só que a gente chega aqui e a gente se delicia de novo com as paixões, porque elas são irresistíveis. Mas durante a vida não pode existir um momento dessa mudança, que não precisa ser mudança no nascimento e aí vai mudando dia a dia. Pode. É que quando a gente desencarna, a gente é chamado para um olhar geral, um resumo, né? Um balanço geral do que nós fizemos. E aí, se nós fizemos muito mal, se a gente fez o bem mais ou menos, vamos pensar assim, a gente fala assim, olha, vai de novo numa nova oportunidade e agora você vai reajustar isso aqui que não foi tão bem, e isso aqui que você fez o mal, você vai fazer o bem agora. Aí a gente vem. Aí no meio do caminho a gente esquece. Não, a gente tem dentro de nós, a gente tem alguns nortes que nos levam a esse entendimento. A gente não perde o estado moral, né? Então, se tivesse zerado, eu olharia, por exemplo, um crime hoje e falar, eu vou me compactuar disso. Então, moralmente já não. Mas aí a gente vai se entregando a outras coisas de mundo e esquece do nosso propósito. Porque é simples, ó, eu não preciso saber o que eu vim reajustar. Pensa nisso. Eu só preciso fazer o meu melhor com desinteresse pessoal, sem interesse pessoal. Porque se eu fizer o meu melhor com interesse, eu estou buscando só os benefícios para mim. E a gente já entendeu o que é no coletivo. Então tudo que eu faço sem interesse pessoal. Se eu me dedico a tudo fazer no bem, quando eu chegar, eu já vou ter avançado. Talvez eu errei, talvez eu precisei ajustar outras coisas, retorna. Mas não mais para viver coisas que eu já aprendi. Então, a gente vai aprendendo essa etapa, que a gente reencarna para ir ajustando devagar e melhorando o que a gente já adquiriu. Entendeu? Respondeu? Pergunta, pode fazer outra pergunta. Um cidadão, ele foi preso, ele sai e fala, encontrei Jesus. Aí o poder da vida. Tudo bem, ele entendeu que ele tinha que fazer o bem. Porque assim, ó,
Imagina-se uma pessoa que a vida inteira levou... Esse é fato real. A vida inteira levou a vida assim, só olhando pelas questões materiais, só a paixão por viver as coisas de mundo. Não estou falando que viver as coisas de mundo é ruim, mas é ruim, porque a gente se entrega e se abandona nessas paixões. Chega um determinado momento, ele se questiona. Uma doença, por exemplo. A prisão não vai achar que se ele tivesse fora da prisão, ele fala, encontrei Jesus. Ele teve um choque de realidade em algum momento. Aquilo impactou ele. Porque tem gente que está lá e fala, isso aqui está bom demais. Aliás, eu vou ficar aqui porque família recebe dinheiro, daqui eu controlo o mal e tudo mais. Ele teve um choque de realidade. Eu não preciso estar preso. Às vezes pode ser que de repente eu olhe para a natureza e perceba o quão grandiosa é a natureza e eu fico impactado. Eu falo, opa, a vida não era o que eu pensava. E eu começo a olhar de forma diferente. Só tome um cuidado, porque muitos encontrei Jesus. Mas não é um encontrar, às vezes agora eu entendi que eu tenho medo dele, porque se eu não seguir nessa conduta, agora eu vou para o inferno, agora eu vou queimar, agora eu vou não sei o quê. Então, agora eu encontrei Jesus e não vou fazer mais o mal, porque agora existe um medo. O despertar, a gente pega os grandes filósofos, sempre foi, conheça-te a ti mesmo, o que você veio fazer, qual é a tua essência espiritual, e você vai viver pela tua essência espiritual, por progredir-se. Então esse olhar da prisão, lógico, ele foi impactado e falou, opa, a vida não era aquilo que eu estava fazendo. Não era um crime que eu fazia. Despertar e não o justificar. Isso. Ele desperta. Senão ele vai justificar a mudança porque ele encontrou Jesus. Não. Ele despertou para outra realidade. Então todo mundo, sem exceção, todo mundo reencarna para fazer melhor, vamos dizer assim. Todo mundo faz melhor, porque ninguém vai zerar, não fez um ato bom, por exemplo. Até um criminoso pode ser que ele faça um ato bom. Agora, no balanço geral, quanto de bom isso foi, né? Às vezes foi muito pouco. Mas quando você faz um mal inconsciente? Aí você não sabia. Agora, é inconsciente, porque se eu pensar, a minha consciência vai dizer que realmente estava ok? Porque existe esse ponto, né? Às vezes eu falo assim, eu não sabia que isso era um mal. Só que aí a lei de Deus está na consciência. Aí eu paro e eu penso. Vou voltar de novo. Um criminoso, coitado do criminoso. O criminoso comete um crime. E muitas vezes para ele está tudo certo. Para ele não tem mal nenhum. E às vezes você... Pode falar, Marcelo. Tem uma pergunta nos Espíritos que responde exatamente essa. É que eu não lembro mais mas bem mais para frente, né? E ele fala, é simples. Se você tem dúvida, coloque no lugar do outro. Tecnicamente, errar é não saber que estava errado. Se enganar é achar que estava certo. Mas às vezes, por a gente não despertar para a vida, então a gente vai achar que não tem culpa, né? Então eu nasci no meio de uma família complicada, eu nasci numa comunidade complicada, e aí aquele meio foi natural. Mas você teve chamados para sair daquilo? Né? Então você olhou, por exemplo, vou pensar no criminoso, você olhou a vida do teu pai era aquilo, em algum momento você percebeu que não era tão legal, que ele não podia ter uma vida normal porque ele estava... Então, o que é comodismo, o que realmente a gente não sabe, né? Então, lógico, tem coisas que a gente está fazendo hoje que a gente acha que é bom, mas mais para frente a gente vai entender que não é tão bom. Mas hoje a gente acha que então tá tudo bem, vamos fazer. A gente não vai estar, vou falar pagar, não existe esse termo, mas a gente não vai estar sofrendo a consequência porque realmente a gente ainda não sabia. Então, lógico que é diferente de quem já sabia. Tá? O Ivan vai falar, Ivan? Só para lembrar do publicano Zaqueu, né? Que literalmente encontrou Jesus e mudou completamente a vida dele. E na condição dele, o receber os impostos, todas as coisas, era tudo normal. Mas aí, quando ele encontrou, ou seja, quando ele parou para pensar, ele falou assim, opa, isso que eu estou fazendo não é tão legal não. Então ele já tinha esse conhecimento, mas ele estava adormecido.
E a partir dali ele quis restituir o dobro, o triplo, enfim, né? É isso. Num contexto geral, se a gente for pensar, o estado de perfeição é muito distante do que a gente está hoje. Então todos nós estamos, de certo modo, ainda fazendo o modo errado, ou não fazendo tão bem quanto deveria. Então, tá? Então todos têm que sofrer as provas, tá? Da ordem 2. Agora a gente vai na ordem 3, ó. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus. Todos. Já começa porque os da terceira ordem são os mais atrasados, né? Vamos falar a verdade, né? Então são os imperfeitos aí, né? Então são essencialmente maus, ou seja, a característica central é o mal. E aí cai no que a Helena falou. Mas espera um pouquinho, a característica central não é ser mal. Se eu for pensar de novo num criminoso, não, realmente não é. Então é isso que Kardec está perguntando, mas são todos de natureza má, todos? Todos são mal por natureza? Todos são malignos, vai dizer assim, de forma absoluta? Então ficou difícil, porque pensa bem, então se o 3, ele traz a condição maus, o que predomina o desejo do mal, aí Kardec está falando, mas são todos iguais aqui então? Porque realmente eu estou vendo uns que desejam os maus que, pelo amor de Deus. Então todos são iguais? Aí você fala, não. Então vamos lá. Não. Ou seja, dentro das ordens há outras diferentes posições. Então ele falou que a ordem é só didática, né? Coloca 3 grandes ordens aí e vamos trabalhar sobre elas. Mas pode pôr 1000 se quiser. Ou se a gente reduzir para 3, nós vamos ter que criar subordens. E é o que ele está fazendo para trabalhar a escala depois. Que a escala espírita questão 100 vai trabalhar justamente dentro das ordens as escalas. Então a gente percebe que vai abrir um tanto mais, né? Então, os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Vamos pensar que aqui ninguém faz o mal, em hora nenhuma. E também não faz o bem. Eles são neutros. Falando uma questão mais lá na frente, Kardec até pergunta, né? O não fazer o mal já não é um grande progresso? Ele fala, não. Porque o não fazer o mal não impede que os outros façam o mal. Ou seja, o seu bem poderia evitar que outro mal acontecesse. Mas você não faz o bem e dá espaço para que o mal haja. Então você está contribuindo para o mal. E aí ele diz, você vai ser responsável o tanto quanto o teu não fazer o bem possibilitou o outro fazer o mal. Vamos pensar assim, ó. Eu tinha condições de ajudar uma criança. Não ajudei. Aí um traficante veio e ajudou. Vai cair na nossa conta. Porque eu tinha condição. Não é eu não tinha condição. Então, o mal que aconteceu decorrente do não que eu não fiz, do bem que eu não fiz, eu vou assumir esse peso. Então ele está dizendo aqui, ó, não, o mal, mas eu não tenho mal em mim. Não tenho. Eu só não ajudei a criança. Um exemplo. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos, ou seja, sentem prazer, quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Tem gente, né, que sente o prazer quando ela surge ali. Então a gente começa a perceber que a própria definição de mal, ela tem vários níveis aí do que a gente está tentando entender, né? Há também os levianos, né? Ou estouvados, né? Inconsequentes, os brincalhões, que são mais perturbados do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que na malvadeza. Gostam de confusão, gostam de diversão,
gostam de viver na malícia. Eles não são malvados, mas gostam de um rolo, sabe? Uma malícia daqui, não tirar vantagem de lá. Não são malvados mesmo. E cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então a gente percebe aqui que nós estamos nessa terceira ordem com toda certeza. A gente vai para de novo, né, trazendo o exemplo da escola, e aí dentro de uma sala de aula, por exemplo, você vai ter crianças que estão lá, não fazem um mal nenhum, mas também não fazem bem nada, estão lá, não se envolvem com nada. Tem uns que brincam com um daqui, caçoa de outro lá, tem uns que sentem um prazer danado quando o outro erra, quando o professor chama atenção. É assim essa condição da escala 3. Eu acho que a gente está muito mais no estado, pelo menos espero eu, nesse estado de não fazer o bem. Não faz muito mal, também não faz o bem. Mas a gente volta na condição ainda, porque a gente ainda está vivendo uma ignorância espiritual, porque a gente já sabe o que tem que fazer. A gente ainda está entregando-se às paixões más. Não é? Aqueles que fazem pela fé e aqueles que deixam de fazer por pouca fé. Onde se encaixa? Tudo é entendimento do que eles acreditam, né? Porque a fé cega é acreditar naquilo sem raciocinar. Por isso Kardec fala, fé racional, né? A gente vai raciocinar tudo isso. Então, o tanto do fato de eu ter fé ou não ter fé, de novo já volta no entendimento de quanto eu despertei ou não despertei. Porque a fé em excesso, a fé cega, se a gente parasse para pensar, a gente conseguiria entender também que a gente está numa fé cega, que tudo que eu estou acreditando, nem tudo é verdade. E também o não fé, zero fé, é olhar para o universo funcionando e falar que não tem uma lei, que não tem um nada, que né, nós estamos aleatórios. Então, lógico que há a condição desses espíritos de ainda estar na fase 3, nós vamos entender depois dentro das escalas, mas ele não está fazendo o mal. Ele só não despertou para fazer o bem. Igual nós. A nossa fé está fortalecida? Não. Se a gente pegasse lá, vamos pensar em grandes mártires, os grandes cristãos, vamos pensar próprio Kardec mesmo, na época que ele traz a doutrina, o quanto foi perseguido, o quanto de fé realmente ele teve ali, inclusive no desconhecido para ele ainda, né? Então imagina nós, por exemplo, começa a bater a mesa. A gente iria para os salões ver as mesas baterem, levantarem, girarem? Quem está chocando a cabeça, eu vou chamar então para ver coisa mexer lá no fundo. Mas está diante dos nossos olhos. Então, peraí, vamos só para a gente entender. Então, depois de um tempo grande, Kardec pega e vai estudar aquilo. Eu não vou acreditar naquilo, não é fé cega. Eu vou ver se realmente isso procede, como funciona, qual é a base disso, que é o que nós estamos estudando aqui, trabalhando o que Kardec também trabalhou. O que envolve, qual é a categoria, qual é a consequência, o que difere de hierarquias. Se ele tivesse não olhado, ou tivesse embarcado numa fé cega, porque muitos daquela época partiram só na fé pela diversão, digamos assim, e outros pela negação. Se Kardec tivesse abandonado isso, seja no estado neutro, ele teria sucumbido a trazer a doutrina, trazer essa nova revelação. Então é lógico que a gente não pode culpar aqueles que estão presos na fé, porque eles estão vivendo ainda o mundo daquela fé, por ignorância. Poderiam já não estar vivendo? Poderia. Mas eles ainda estão. Então, a hora que eles desencarnam, falam, filho, você ficou preso numa coisa, numa realidade que... Agora, muitos também, a gente tem que entender isso, né? Será que na outra encarnação não era muito pior? E às vezes a fé cega conseguiu colocar ele para não fazer tanto mal e viver um pouco em relação com a fé, ainda que errada, e em questões mais religiosas, ainda que muito cegamente no caminho tudo torto. E fala assim, na próxima agora, você já entendeu que você está envolvido nessas coisas religiosas, agora você começa a desenvolver um caminho diferente. Porque todos nós viemos, sem sombra de dúvida, de um cristianismo lá do passado.
E esse cristianismo, ao meio do caminho, ele se distorceu em absurdos. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás, né? 2.000 anos até hoje, absurdos, né? Quantos concílios que mudaram aquilo que Jesus trouxe, isso aí tá na história, né? Isso aí documentado, não é coisa inventada. Quando a gente olha, a gente estava nesse processo todo, né? Então a gente não sabe em que momento a gente abraçou essa fé cega ou consciente. Porque vamos trazer a imagem que a gente vê de Judas, embora há controvérsias, mas vamos trazer no lado popular. Judas era alguém que estava com Jesus vivendo uma fé cega. Se ele estivesse distante de Jesus, talvez estaria pior ainda, que ele era negociador daqui, de lá, né? Então a gente vê no The Chosen vê muito isso, mas a história de Judas, ele estava envolvido em trocas, em vendas de coisas, quer dizer, precisava ter uma certa artimanha para fazer isso. Então talvez a fé cega fez ele abandonar essas coisas erradas. Ele conduziu errado depois, mas talvez menos mal do que antes. Não tem esse ponto também, né? Não dá para a gente ter uma medida exata aí, né? Mas a fé cega vai deixar a pessoa, por pior das hipóteses, no 0 a 0, né? De 0 a 0, terceira escala, né? Terceira ordem. É. E a falta de fé também.